E aí, o que que vamos falar sobre ufologia e espiritualidade? Sobre o evento em si, né? Qual é a ideia, né, do evento, algumas participações, né? Então, que vai ser algo bem legal, né? E concomitante também à realidade que está acontecendo aí, né? Está para acontecer um grande encontro sobre ufologia e espiritualidade, né, envolvendo grandes pesquisadores. O objetivo da gente é dar voz para o pequenininho, né? Para as pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Assim como eu e você. Uhum. Pessoas também têm, que também têm, né? Essas experiências, passam por isso. Né? E, acima de tudo, é saber o que fazer quando cai a ficha, né? Quando vê assim, pô, passei pela experiência e agora? Né? Uhum. Eu acredito muito, eu, Marcelo, né? Acredito muito que há um objetivo por trás disso daí. Não aconteceria de qualquer maneira, né? Então, existe, acho que, um propósito nessa aproximação desses seres conosco, né? Seja É, seja na casuística, né, que são as abduções concretas, físicas, seja na psique, né, ou dita espiritual, né? Então, vai ser muito nessa linha e acho que um pouco mais até na linha espiritual, né, psicológica ali, porque a gente vai estar também colocando a questão da projeciologia, né, as projeções lúcidas, né, onde acontecem muitos contatos, muitas abduções, inclusive, né, e ali, nessa realidade da gente fora do corpo, acontecem muitas coisas, né, então a gente vai estar conversando nesse sentido, né. E o legal de tudo a participação de pessoas que têm um peso, têm credibilidade, né, conhecem o assunto e vivem na pele o que estão falando. Então, não é algo que é só o falar, né? É um compartilhamento de experiências, né? E são é, pessoas próximas, né? e também tirar umas dúvidas, né, sobre o que é real, o que é a dúvida, né, o que pode ser e o que não pode ser. Então, isso também é bacana, porque a maioria das vezes a gente vê ou no YouTube ou aqui no Instagram pessoas explicando, mas não dando voz a essas pessoas, né, que têm essas dúvidas e essas manifestações e que acabam ficando confusas, né, com o que está acontecendo no processo delas. Então, acho que é bacana também porque não é um curso, né? É importante a gente falar, não é um curso, né? Não é uma metodologia, não é uma técnica, né? É só uma roda de conversa onde as pessoas vão poder compartilhar suas experiências, né? E a gente vai ficando ali no meio, né? E nesse equilíbrio, no intermediando dentro do nosso conhecimento e o que a pessoa está trazendo até nós, porque existem livros, documentários, né? Mas poucas são as chances das pessoas falarem alguma coisa e compartilhar. Acontece muito mais da gente ser um telespectador apenas, né? A gente vivencia a experiência de terceiros, né? E em cima daquela experiência a gente coloca a nossa para ter uma ressonância ali, uma compreensão do que a gente eventualmente pode estar passando, né? Mas o nosso objetivo na verdade, trazer a experiência de cada um, ou quem não tem, mas tem dúvidas, né, questionamentos sobre o assunto também. Então, colocar de forma simples, direta, né, o objetivo da roda de conversa
minimalista, né, intimista, são só 10 pessoas participando, né, e aí com a nossa condução, a condução dos convidados, né, e aí a gente vai ter na visão do yoga, né, enfim, na visão esotérica, na religião, na filosofia, né, a gente vai estar estudando, né, junto, né, mergulhando nessas realidades, né, Uhum. que são aparentemente diferentes, abordando o mesmo tema, mas que lá no final acabam sendo parecidas, né? Então aí é só uma questão dogmática, a gente vai perceber que são limites colocados, né, em nós e até por nós, né? Então medo, né, que acho que é a grande parte do sentimento humano com relação a esse fenômeno é medo. Lógico, a gente desconhece, né, o que está ali acontecendo e a gente fica receoso, né? Mas você falou aí que também a gente não vai estar ensinando nada. Na verdade, não é ensinar, né? Realmente. Mas veja bem, vai chegar num ponto da roda de conversa em que a gente vai tentar estabelecer uma metodologia de experiência. Por exemplo, acontecem coisas comigo que eu lido de uma certa maneira. E essa forma como eu interajo com essas experiências me traz uma expertise, né, para ter um bom aproveitamento disso, por exemplo, né? Então, também tive a fase do medo, das dúvidas, né? Tive fase de ter desdobramentos na parte física, né? Como dores, sem assim, uma explicação muito concreta do que era, da origem da dor, né? Então, a gente, baseado nessa minha experiência que eu vou estar colocando, as pessoas podem também se nortear e vice-versa, né? Quem tiver lá na roda de conversa e exercer não um domínio, mas um intercâmbio com isso e saber lidar com a própria experiência, só que quer ir além, vai ser a oportunidade dessa pessoa também ter essa vivência, né? Então, um dos objetivos é esse aí também. E é bom a gente deixar também claro que não há julgamento, né? Não há crítica, ao contrário, a gente está aberto à escuta neutra, né? Sem levar em consideração, de novo, né? Que outras pessoas dizem que é certo ou que não é certo, né? Então, não cabe a nós esse julgamento, e sim orientar, né? Auxiliar e formar um grupo que converse a mesma língua, né? Porque a gente vê muitas pessoas com a mesma história, mas que acabam não se conectando, né? Não conseguem encontrar um local ou, né, uma forma se conectar. Ou é algo muito técnico, né? Ou é algo muito já formatado, bem formatado, ou não existe. Então, acho que o bacana é a gente trazer essa liberdade das pessoas realmente se sentirem numa roda em casa, conversando, sem julgamento, sem crítica, né, com um ouvido aí neutro, né, para as histórias que chegarem. E eu acho que Quem, são muitas histórias em comum até, né? A gente vai ter muitas histórias em comum. E isso que é legal, bacana, porque um vai conseguir se enxergar no outro, se identificar no outro, e conseguir entender o que está acontecendo dentro dessa visão, né, da ufologia, que acabou se misturando com a espiritualidade também, né? na verdade, né, essa visão da ufologia e espiritualidade, eu penso assim, né, como poderia esses seres interagirem conosco de uma forma
que a gente possa compreender, né? Então, é de uma forma evolutiva também, digamos assim, né? Num primeiro momento, eles precisavam nos conhecer, aí entra a casuística, onde as abduções, os contatos aconteciam na tridimensionalidade, né? No aspecto físico. A pessoa era levada para ser estudada, né? E assim ter ali de uma forma impactante eles têm, né, o feedback a respeito de nós, mas a gente fica sem entender e fica assustado, aturdido, a gente, né, fica com medo, né? Então, esse foi um primeiro momento, e então, no decorrer, né, dos anos, o tempo passando, entra a questão da espiritualidade, onde o contato é mais sutil, né? Muito embora impactante também, muitas vezes, né, mas é sutil. Ou seja, não tem mais essas agressões ditas, né, agressões físicas. Eles não precisam tocar mais na gente, né, mas não deixa de ser importante, severamente importante, porque onde eles tocam é o nosso ser, a nossa essência, não é? Então, porque a gente não é exatamente o que a gente está aqui na tridimensionalidade, né? Quem experiencia a projeção astral sabe muito bem disso, que quem sai somos nós, né? Quem sai do corpo físico somos nós, a nossa consciência. Então, eles intervêm nesse corpo, né? No corpo astral, né? E algumas experiências não são tão boas, né? Mas acho que a maioria é legal. Pelo menos as minhas experiências são bem legais. É um aprendizado muito grande, né? Então, quando há algo assim que digamos, assustador, há um preparo, né? Por exemplo, há uma explicação do que vai acontecer, para que não me preocupe, né? E que não vai ter, digamos assim, um desdobramento ali, uma consequência, né? Daquilo que vai ser vivenciado, né? Pelo contrário, vai ter um download, né, de informações e de conhecimento maior do que qualquer outro impacto, né? Então, pelo menos comigo é assim que acontece, né? E é isso que eu vou estar compartilhando lá na roda, E tá bom? muitas experiências também vêm de uma forma camuflada, entre aspas, né? Para que a pessoa vá se acostumando com o fenômeno, né? E com a experiência também. É um Até grau, né? São graus, né? entender perfeitamente o que está acontecendo, para que esse medo seja diluído, né? Não venha com tanta força, porque realmente o que a gente não conhece nos causa, né, medo, né? Nos causa ali um desconforto. Quando aquilo já começa a ser mais natural, né, a gente vai diluindo esse medo e a gente vai tornando também os fenômenos, processos, experiências, enfim, né, o que acontece mais naturais também. Isso que é O que bacana, a né? gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente não pode se limitar ao julgamento de terceiros, né? Por exemplo, eu tenho a experiência impactante, né? Impactante no termo assim de aprendizado, né? O download feito é mega positivo e poderia ser passado para as outras pessoas, para auxiliar, né, na ampliação da consciência da pessoa, no crescimento espiritual, né, psicológico da pessoa, e eu não passo, simplesmente retenho aquilo ali, né, por temer o julgamento. E uma coisa que eu falo assim, a gente que lida com essa área, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter um estômago, né, digamos assim, no dito popular, porque vão nos julgar. Isso é fato, né? Então, a gente, em vários níveis, né? E no âmbito familiar, no âmbito social, fora de casa, religioso, né? Então, a gente tem que estar, assim, preparado para escutar e aquilo ali não nos limitar,
né? Porque foi o que eu falei, se acontece essa experiência, não é à toa, não é de graça, há um propósito, né? E no meu entender, esses contatos, né, servem para justamente isso, nos fazer compreender situações das quais a gente não enxerga, não é? É no invisível mesmo, né? É onde a gente não toca, entendeu? Então a gente tem que estar assim, pô, ok, a pessoa não compreende isso, me julga, mas eu recebo essa missão de passar essa informação para quem deseja ter esse conhecimento, já viveu ou não essa experiência, mas quer conhecer, não é? Então, cara, é dar a cara a tapa mesmo, não tem jeito, não tem jeito. E a, E e a gente vai como ter aconteceu, parte. é como eu falei, é o propósito. Então, vamos embora, vamos compartilhar, né? Então, é isso aí, cara. E a A gente gente, vai ter participação. O que, que você tem para dizer para a gente aí? começando pelo Luiz Nelson, né, que ele é proprietário de uma RPPN, né, o que é uma RPPN? É uma reserva natural do patrimônio, né? É uma reserva RPPN, Reserva do Patrimônio Preservado, né? Algo assim, onde a natureza ela é completamente preservada, intocada, né? Ele é proprietário de uma área gigantesca em Silva Jardim, né? Muito próximo ali a Casimiro de Abreu. E ele foi uma das pessoas que participou de um evento que saiu até no Fantástico, né? Acho que foi em 1980, entre 1978 a 1980, que foi um alvoroço na cidade de Casimiro de Abreu sobre uma suposta aparição de um UFO, né? Com data, hora, local, tudo combinado. Né? Uma pessoa, um sensitivo, teve esse contato e soube que esses seres estariam ali naquele dia e hora aparecendo para as pessoas. E acabou que no dia e hora não aconteceu. Né? Então, o Fantástico falou um monte de coisa, a mídia, né, em geral, falou muita coisa, e dias depois aconteceram vários fenômenos, não somente ali, né, em Casimiro de Abreu, mas no entorno, Silva Jardim, né, nas cidades ali que circundam Casimiro de Abreu. E na propriedade do Luiz Nelson, nessa área preservada, né, o patrimônio preservado da natureza, acontecem alguns eventuais fenômenos luminosos. Então, ele também reúne pessoas para reuniões ali, né, para conversar sobre o tema. A filha dele também é terapeuta, né, integrativo. Então, vai ser algo muito legal ele trazer a fisicalidade também dos acontecimentos, né, do fenômeno. Né? Esse é um dos participantes. Né? E o outro, que é o Leandro Maktub, né? Ele é um ufólogo também, vem a ser amigo lá do Wagner Borges também, né? Ele é aqui do Rio de Janeiro e se colocou à disposição para no dia 12, então não vai ser no primeiro encontro, né? No dia 12, ele vai estar com a gente, compartilhando informações, ele tem muita vivência no assunto, e vai ser assim, muito legal. Então, por enquanto, são essas duas pessoas participando. O Luiz Nelson ele vai também, através de live, participar conosco, explicando, né, o que ele vivenciou, né, em 1980, o que vem acontecendo lá na propriedade dele. E o último encontro, né, são 10 encontros da roda de conversa, o último encontro vai acontecer, se Deus quiser, lá na propriedade dele, para que as pessoas possam ter, ou, né, tentar, né, obter essa experiência, né, aí concreta, né, ver e enxergar, vivenciar o fenômeno. Então é mais ou menos isso daí que está preparado.
E aí a gente tem uma programaçãozinha, né, desses encontros, né, com temas variados, né, com assuntos que a gente vai abordar, né, então existe ali vamos dizer, uma ficha, né, que a gente vai meio que seguir, serão encontros presenciais lá na nossa sala na Tijuca, e onde a gente vai ter realmente uma roda de conversas com assuntos pertinentes à ufologia e à espiritualidade, né? Então, pessoas que tiverem interesse nesses temas podem procurar a gente ainda tem vaga, né, para o início da roda. Então, quem tiver interesse nesses temas e quiserem compartilhar com a gente suas histórias, suas experiências, né, até suas dúvidas, desmistificar também, né, Marcelo? Acho importante a gente falar, né, dessa questão, né, que há muita mistificação em cima do do assunto, muito fenômeno. falando muitas coisas, né? E até deixando mais distante pessoas que realmente têm a experiência por conta dessas mistificações, né? Então, Então, isso aí. Talvez, né, a repulsa de alguns seja justamente devido a essa desinformação, né, passada, né, para o público, né, essas coisas assim descabíveis, né, sobre o assunto que falam. Aí acaba, né, a pessoa, né, não compreendendo aquilo ali e rechaçando, né? Então, sim, realmente pode ser por esse viés. Né? A gente vai estar conversando, né, dentro dessa temática, abordando filosofia, né, abordando religião, né, as visões, né, antagônicas, né, dessas vertentes. E, sobretudo, na filosofia, a gente vai estar trabalhando Henri Corbin. Ele trata esse assunto também de uma forma muito interessante, assim, muito concreta, muito verdadeira. Né? A gente gosta muito, tem alguns, né? Eu sou um deles, né? Que gosta muito da parte espiritual. Né? Então, a gente vive aqui a tridimensionalidade, tentando alcançar o que é espiritual. E a gente esquece de algo intermediário que é extremamente importante, que é a alma humana. E é justamente nessa parte que a gente desconsidera, que a gente esquece, deixa de lado, né? Que é registrado a materialidade do que é invisível. Né? Então, a nossa compreensão acerca do fenômeno está justamente nessa parte intermediária. Não é? É compreender dessa forma que somos seres espirituais, sim, centelhas cósmicas, mas vivemos na tridimensionalidade. Somos seres espirituais passando por experiências concretas físicas, 3D. Né? Então, a nossa compreensão do que é invisível perpassa pela alma, e a gente esquece disso. Entendeu? A alma ali ela vai estar registrando todo o nosso conhecimento, tudo que a gente é. E é onde se manifesta o fenômeno. Entendeu? Então, a gente vai estar conversando isso aí dentro da filosofia. Né? Tem outros filósofos que a gente vai estar junto com o Henri Corbin abordando. Jung, enfim, alguns outros, psicanalistas, né, psicólogos também. E vai ser assim, um caminho de muito crescimento, de muito aprendizado. Né? Então, é um convite que fica para as pessoas, né, a participarem. A turma fechou, os 10 alunos estão fechados. Nada impede a gente abrir uma segunda turma, ou terceira turma, não tem problema. Entendeu? O objetivo é a gente dar voz a essas pessoas para que elas compreendam o processo que estão vivenciando e, compreendendo o processo,
elas possam, de uma forma positiva, tomar partido daquilo ali. Saber utilizar aquela experiência em prol da sua vida, de um bem-estar, de um crescimento espiritual, né? Então, esse que é o objetivo aí dos encontros. O Tá? despertar da consciência mesmo, né? Entender nossas questões como mente, alma, emoção, espírito, né? Então, trazer esse despertar e mais conhecimento chegando até nós de uma forma bem tranquila, sem dogmas e sem críticas, né? Então, sempre com o coração aberto, os ouvidos abertos, né? Para o que as pessoas têm a dizer. E isso que é o bacana do Pulsar também, que é esse acolhimento, acolher, né, o que chega até nós, o que vai vir e vai chegar a nós. Então, não são pessoas que tenham tido a experiência em si, mas pessoas que tenham, né, curiosidade sobre o tema ou estudam já o tema e que gostam do tema, então o nosso convite para que sábado agora, dia 29 de agosto, às 2 horas da tarde, 2, Marcelo, né? Começa às 14 horas, vai até às 17 horas. Que venha nos conhecer também e juntar, né? Se juntar a esse grupo aí que já deu partida, já começamos, já estamos aí com um grupo no WhatsApp também, já trocando informações. Então, assim, devagar, um passinho de cada vez, a gente vai diluindo, né? Diluindo muitas crenças que acabam ficando sobre o tema ufologia e espiritualidade e de novo, né? Quebrando algumas mistificações, né? Não estamos aqui para sermos gurus, para sermos a verdade absoluta, ao contrário, a gente quer uma troca, aprender e levar também o nosso conhecimento e a nossa experiência, né? Então, o Marcelo tem aí uma experiência dentro da ufologia, né? Eu já trabalho com a espiritualidade há um tempo nesse tema, então, assim, a gente vai fazer aí uma troca, né, de conhecimento mesmo, do nosso dia a dia, da nossa experiência, o que a gente já ouviu, o que a gente já leu, o que a gente já conhece, né? E também vamos oferecer material, é importante a gente falar isso, a gente vai oferecer material, tanto impresso quanto digital. Então, vai ter uma pauta, né? Vamos estar pautados por um material também. Vai ter base, né? Informação, né? O conteúdo não é inventado, né? Da nossa cabeça, então é material de pesquisa, de aprofundamento e o melhor de tudo, né? Vai ser um grupo gratuito, não vai ter cobrança nesse primeiro momento, a gente não vai cobrar, porque veio para o Marcelo como um propósito, né, de abordar esses temas, né, tanto a ufologia Isso. quanto... Uma coisa que eu queria deixar claro, a apostila impressa, o e-book, né, impresso, aí a pessoa ela arca com o custo da impressão se ela desejar. Mas como ela está recebendo o e-book, é digital, né, um PDF, então ela pode acessar pelo computador, né, pelo celular, ela não vai ter problema algum, né? Sim. E é isso, realmente ali vai estar, a gente tem um conteúdo programático, né, dos encontros. Se a pessoa desejar, ela entra em contato que a gente envia, né? Caso ela não faça parte do grupo, a gente pode estar enviando o conteúdo programático para ela compreender, ou até mesmo ela acessar o nosso site
que lá no site tem um link, né, explicativo, e lá tem o conteúdo programático desse encontro. Dentro da terapia, e aí é importante a sua visão, Flávia, como terapeuta integrativo, que é uma das formas de se ter, né, um feedback, se a pessoa está passando por essa experiência ou não, são as regressões, né, que você trabalha. Né? Na minha parte, você também trabalha com radiestesia, eu também trabalho e tem me auxiliado bastante nesse levantamento de dados, né, sobre essa vivência que a pessoa está tendo ali. Né? E, assim, você falou, né, veio para mim como um interesse, como uma inspiração fazer essa roda de conversa. Na verdade, além da inspiração, uma preocupação, porque de 9 atendimentos, digamos, de 10 atendimentos da radiestesia, 7 constatado, né, que 7 pessoas passaram ou estão passando por essa experiência. E nem sabe, às vezes, né? Porque a experiência está ali na projeção, né, astral, e muitas dessas projeções são inconscientes, na verdade, a maioria, né, a gente não tem essa consciência, né, não traz a recordação, né, melhor explicando, não traz a recordação dessa experiência que passa fora do corpo, e ali está acontecendo um monte de coisa. E, às vezes, até tipo um combinado. Você mesmo aceita o que está acontecendo, você deseja passar por aquilo ali, e não sabe. Né? Então, é bom a gente tentar marcar, né, quem sabe, uma consulta, né, caso ainda tenha dúvida, né, se passou ou não, né, pela experiência, ou participar, simplesmente participar da roda de conversa para tentar compreender essa temática aí, né. Às vezes a pessoa só se interessa, né, ela só quer aprender, gosta do assunto, né, então pode vir, pode participar também, é bem-vindo. E é interessante porque há um tempo atrás eu fiz aí como se fosse uma pesquisa mesmo, né, através das regressões que me procuravam para fazer, e eu comecei a fazer uma pesquisa, né, a anotar mesmo, né, e fazer até mesmo um gráfico, como o número, né, de fenômenos, né, de pessoas que já foram contatadas, né, contatadas por outros seres, né, não planetários aqui da Terra, de outros planetas, enfim, de outras dimensões, como isso aumentou de uma época para cá, vamos dizer assim, basicamente de uns 5 anos, né? Mas teve um momento que quase todas as regressões que eu fazia nos meus clientes existia uma sintonia, né? Muitos deles não sabiam nem me explicar, né, durante a regressão, que seres eram esses, não tinham esse conhecimento, né? Mas descreviam, né, as experiências, descreviam o que tinha acontecido, e eu acabei fazendo, né, gráficos e criando aí uma pesquisa em volta disso, porque me chamou a atenção. Me chamou a atenção fenômenos que antes não ocorriam, que antes, né, sei lá, vamos botar aí há 7 anos atrás, porque eu já faço a regressão já tem um bom tempo, desde 2012 que eu faço essas regressões. Então, antes vinham muito seres obsessivos, né? Então, a gente tinha muito isso dentro da sala, durante as regressões, obsessores, mesmo espirituais, né? Então, assim, não eram seres de outros planetas, eram seres que estavam vagando e ali rodeando aquela pessoa, enfim, né? Ou queriam trazer uma mensagem, ou estavam realmente atrapalhando de uma forma negativa a vida daquela pessoa, deixando claro, né? Porque não era uma sessão de desobsessão, vinham na regressão e a gente fazia um trabalho de deixar essas energias de fora do trabalho, né? Então,
Não era desobsessão de jeito nenhum, até porque a gente não trabalha num centro espírita, né? A gente trabalha dentro Mas de uma sala, de um consultório, então existe esse respeito. Mas se chegava até a regressão, é porque precisava de uma orientação para aquela pessoa procurar um local, né, para que fosse encaminhado aquele ser. Então, e depois não, e depois esses fenômenos foram diminuindo e foram vindo esses seres interplanetários mesmo, né, com várias denominações, né, de vários locais, planetas e dimensões diferentes, muitas vezes se mostrando de uma forma real, né, como eles eram, e a pessoa ia descrevendo para mim, e outras vezes vinham em forma de uma forma que a pessoa tinha mais, como é que eu vou falar, mais afinidade e compreensão, né, da exatamente. facilidade de entender, né? Isso. Isso que eu ia falar, que às vezes essa entidade aí, digamos, alienígena, ela utiliza a energia de um preto velho, de um caboclo, né, utiliza esse veículo, né, essa roupagem para poder passar a mensagem dele, né, e contribuir ali com a pessoa que está recebendo, né, esse conteúdo. Então, isso realmente é muito comum acontecer. E um negócio interessante, que existem os seres intraterrenos, né? A gente pensa muito nos que estão fora do orbe, né? Mas tem os que estão aqui, porém, internamente, dentro, né, da Terra. Esses seres, muitos, nos protegem, inclusive, né? Quando há um acordo entre esses seres, normalmente até com proteção de possíveis obsessores, entendeu? Então, eles trabalham muito nessa linha também. Então, assim, é um campo muito vasto, né? Uma infinidade de possibilidades que estão acontecendo, é real, a gente desconhece e às vezes acha que é loucura, que é mentira, mas está aí, está acontecendo, né? Então, Pode ser também, né, através dessas informações que podem vir através de projeções ou até mesmo da regressão, da radiestesia, enfim, né, nós podemos ser ajudados também com informações que aqui na terceira dimensão a gente teria um pouco mais de dificuldade em acessar, né? Então, isso que é bacana também, a gente pode ser um canal de informação, né? De intuição, até mesmo de melhora em várias questões da nossa vida, né? então, aí eu volto o início da nossa conversa lá. É o que está por trás da experiência, do fenômeno. É o propósito. Por que a gente passaria por isso? Para quê? Né? Gratuita, é só uma curiosidade deles? Pode até ser em alguns casos. Né? Eu não vou também aqui, né, descartar isso, porque pode acontecer sim, né? Como já aconteceu. Né? Você vê animais, né, sendo assim cortados, né, pessoas que somem às vezes por semanas, né, e quando aparecem tem marcas pelo corpo. Teve a Operação Prato, se você der aí um Google, você vai ver a Operação Prato, que os OVNIs, né, os UFOs, eles corriam atrás das pessoas, as luzes acompanhavam as pessoas e queimavam as pessoas. Algumas pessoas tinham experiências horríveis com relação a isso, né? Mas isso já há bastante tempo atrás. Né? Mas o que eu percebo muito mais hoje em dia é a questão psicológica e espiritual. São esses contatos em que eles já não tocam tanto na matéria, mas vão na nossa essência. Repetindo, né? Não deixa de ser importante, mas acontece, né? Ali na nossa essência, essa até mesmo manipulação. Né? A gente não sente no corpo, mas no que somos, somos modificadas, né? Digamos assim. E Então, não sei muitos se eu dizem consegui que, explicar. né, muitos
a gente percebe muitos desequilíbrios, né? Que a pessoa acaba não tendo conhecimento, como era no passado, e está acontecendo novamente, né? Por falta de conhecimento, as pessoas acabam entrando em desequilíbrio, atingindo a saúde mental, né? Muitos transtornos, enfim, é que ainda a psicologia, a psiquiatria não conseguem explicar, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver nessa área, é importante para a gente também trazer esse equilíbrio para a nossa mente, né, para o nosso dia a dia, porque realmente a gente percebe cada vez mais essa aproximação, né? E é interessante lá, Kardec, né? Acho que eu não sou espírita, mas acho que não sei se é na Gênese, acho que é na codificação, é no Livro dos Espíritos, né? Ele faz algumas perguntas, né? Para o espírito da sabedoria, né? Acho que é isso, né? Então as respostas vêm, né? Então fala assim que existem vários mundos, né? Ocupados por por vasto tipo, né? De população, digamos assim, de seres, né? Dos mais elevados aos menos elevados, né? Dos mais sutis aos menos sutis. Então, poxa, eu acredito assim, que esses que são de uma sutilidade mais baixa, eles vão tentar experiências conosco não tão legais, né? Digamos assim. E aí acontece essas experiências ruins, já estão relatadas aí na mídia. Já os que são mais elevados, mais sutis, outra vibração, né? outra energia e é outro propósito conosco, né? Tipo assim, você tem uma experiência excelente, seja em qualquer área da sua vida, você deseja que as pessoas próximas a você você deseja que eles tenham também essa experiência, né? Então, esses seres mais elevados, mais sutis, desejam que a gente alcance patamares elevados, né, de consciência, de energia, né, para que a gente possa evoluir, na verdade. Né? Então, eu acho que muito se fala na data limite, né, Chico Xavier e tal, e a gente esquece que essa evolução acontece primeiro em nós, né, como veículo transformador na 3D, não é verdade? Então, tudo aquilo que fazemos repercute nessa tridimensionalidade, na matéria. Né? Então, esses seres mais elevados querem nos preparar para que a gente possa contribuir com a evolução do mundo. Né? Então, como veículos especiais, ferramentas afiadas nas mãos desses seres. Né? Então, a minha visão é muito nesse sentido. Eu tenho uma visão religiosa também, que também é muito interessante, e eu consigo comungar, né? Eu consigo aliar as duas visões. Né? Para mim não é conflitante. Muita gente não compreenderia, de repente, né, como conviver com dogma e tendo experiências para lá dos dogmas. Né? Sim. Então, isso eu vou estar abordando na roda de conversa também. Vou estar explicando também. Né? Bom, né, para a gente terminar, né? Já estamos terminando. 29, às 14 horas, na Tijuca, lá no Espaço Pulsar. Quem se interessar pelo tema e quiser compartilhar, né, com a gente informações, ou até mesmo, né, compreender, conhecer mais e aprofundar mais sobre o tema, né, serão 10 encontros e ainda temos o encontro lá na reserva, né, que será combinado, né, durante... no último dia, né, na última roda, isso, se os participantes concordarem, né, porque aí vai ter o custo, né, da passagem, né, e a estadia no local, né, a gente vai ter que almoçar, né, essas coisas todas. Né? Então,
Mas o tem nosso essa parte financeira também, mas isso vai estar sendo discutido ao longo de todos os encontros. rodas, né? Mas é importante também falar que a nossa roda é gratuita, os encontros Isso. são gratuitos, né? A gente só aguarda aí a participação de vocês e já temos pessoas inscritas e ainda temos algumas vagas, né? Poucas vagas, mas ainda temos. Então, quem se interessar, quem souber de pessoas que gostem do tema, né, que estudem sobre o tema, que puderem também colaborar, né, Marcelo? Isso é legal também, né? Pessoas que Ah, sim. já, já vem estudando, que puder colaborar também, é muito bem-vindo, será muito bem-vindo. E a gente vai fazer assim o máximo para que tudo seja bem ligado, né, e bem concluído.